Como os espíritos se comunicam no mundo espiritual? Eles conversam entre si? Meu nome é Antônio Carlos Tressino e hoje nós vamos conversar a respeito desse assunto, que é um assunto interessante, né? Que muitas vezes as pessoas questionam se os espíritos no mundo espiritual eles não têm o corpo físico, teoricamente não têm as cordas vocais, então como é que eles vão se comunicar, como é que eles vão conversar no mundo espiritual? Kardec também tinha essa dúvida. Na questão 282, ele faz essa pergunta para os espíritos superiores e eles respondem que os espíritos se comunicam através do pensamento. O pensamento é uma linguagem universal no mundo espiritual. Então, mesmo criaturas que viveram em regiões diferentes, com idiomas diferentes, através do pensamento elas conseguem se entender. E esse pensamento, ele viaja milhares de quilômetros, então eles, para conversarem entre si, aqueles espíritos que estão sintonizados, ou seja, estão na mesma sintonia, eles não precisam estar próximo um do outro para poderem estar ouvindo o pensamento ou recebendo o pensamento um do outro. Quando nós temos pensamentos elevados, quando nós entramos em prece, por exemplo, nós entramos em sintonia com os nossos amigos espirituais, nós estamos conversando com eles mentalmente, eles estão nos ouvindo e compreendendo tudo aquilo que nós estamos pensando, estamos falando naquele momento. Assim como eles, às vezes, pensam em nós quando estamos na sintonia deles, nós captamos esses pensamentos. Só que nós não conseguimos decifrar ainda se é nosso ou se não é. Então, são aquelas inspirações que nós recebemos, né? Aqueles pensamentos que vêm, esse envolvimento amigo dos espíritos superiores, que nos inspiram e nos orientam em como agir em determinados momentos, são aquelas ideias que vêm do nada, que a gente fala, nossa, de repente veio essa ideia e veio lá no meu inconsciente, não sei de onde veio, mas está me ajudando muito. Normalmente é o nosso amigo espiritual conversando conosco, nos inspirando, e nós estando na sintonia, nós acabamos captando esses pensamentos, só que não conseguimos decifrar. Achamos que é nosso, pensamentos nossos. Já no mundo espiritual, eles conversam entre si normalmente, se vendo ou às vezes distante uns dos outros, mas mentalmente. É como se fosse a telepatia, né? É uma espécie de telepatia. E eles conversam entre si. Então os espíritos superiores conversam, se veem e se relacionam normalmente. Os espíritos medianos, assim como nós, quando estamos no mundo espiritual, os desencarnados, também vemos aqueles que estão no mesmo padrão vibratório nosso, na mesma faixa evolutiva que nós estamos. E nós vamos conversar mentalmente com esses espíritos. Nós vamos vê-los e vamos conversar. Já visto os filmes que nós estamos vendo do André Luiz, né, o Nosso Lar 1 e 2, que os espíritos, para nós é como se eles estivessem conversando, mas entre eles estão pensando e um entendendo o que o outro está pensando e dizendo naquele momento. Tanto é que André Luiz às vezes estranha, porque ele está com os espíritos mais superiores que ele, e esses espíritos conseguem captar os pensamentos que ele está emanando. Então às vezes ele está pensando algumas coisas e o espírito mentor vem e responde sem que ele pergunte, porque ele acha que tem que perguntar através das cordas vocais. E ele estranha, poxa, como é que ele adivinhou o meu pensamento? Não é que ele adivinhou, ele está ouvindo o que eu estou pensando. Assim como eu ouço que aqueles espíritos que estão na mesma faixa evolutiva minha estão pensando. Então, quando nós estamos num padrão mediano, nós vamos nos relacionarmos com aqueles espíritos que estão no nosso padrão vibratório. Quando nós estamos em padrão inferior, pensando negativamente, com pensamentos ruins, né, desejo do mal, coisa assim, nós vamos estar conversando com espíritos que pensam e agem da mesma forma, conversando mentalmente. Por isso que um obsessor tem acesso ao encarnado quando o encarnado não vigia as suas atitudes e os seus pensamentos. Ele começa a receber esses pensamentos que o obsessor está emanando e acredita que esses são os seus pensamentos e acaba fazendo coisas indevidas e depois se arrepende, porque não é o que ele queria fazer. Por quê? Porque ele ouviu o que foi pensado por um espírito que não quer o progresso dele, né? É como se fosse a mediunidade. A mediunidade nada mais é do que transmissão de pensamento. Então os espíritos se aproximam do médium, transmite o seu pensamento para o médium capta esse pensamento e transmite com as cordas vocais para os outros encarnados que ali estão entenderem o que o espírito está querendo dizer. Também é um pensamento que ele está recebendo e está transmitindo, só que o médium ele tem esse conhecimento, ele se preparou, ele se educou para poder transmitir esses pensamentos, o que o espírito está querendo falar, sem se deixar envolver emocionalmente.
porque nos trabalhos espirituais vêm os mentores que dão orientações boas, mas às vezes vêm espíritos necessitados falando coisas com ódio, nervoso, com raiva, querendo o mal de alguém e questionando as atitudes daqueles encarnados que querem ajudar essa pessoa. Então o que acontece? Ele está falando, ele acha que está falando verbalmente, ele acha que está falando com o orientador, aquele que está ouvindo. Só que ele está pensando, o médium capta esse pensamento e transmite com as suas cordas vocais para o orientador, e o orientador conversa com o espírito, não com o médium, né? Então, para isso, precisamos ter um preparo, ter um estudo e educar a nossa mediunidade. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, os espíritos do mundo espiritual, eles conversam entre si. Para os espíritos superiores, eles ouvem o que os espíritos inferiores pensam, né? Porque é como se estivessem falando. Por isso que nós falamos, a nossa mente é um livro aberto no mundo espiritual. Aqueles que estão no nosso padrão vibratório vão ouvir, e aqueles que estão num padrão vibratório superior a nós também irão ouvir, porque eles captam, os espíritos superiores captam todos os pensamentos que nós estamos emanando. No mundo espiritual nós não conseguimos esconder as coisas como nós escondemos aqui, ou seja, os nossos pensamentos, as nossas emoções e aquilo que nós sentimos naquele momento. Por isso que os espíritos sempre nos falam, né? Entre em prece, não se deixe levar por desarmonia, por desequilíbrio, porque quando você começa a pensar de forma equivocada, você vai dar guarida a pensamentos equivocados e espíritos equivocados. Vocês irão conversar mentalmente e ele poderá induzi-lo a fazer coisas erradas. Nessa hora, faça a prece. A prece o que é? Eu estou conversando com o meu amigo espiritual, pedindo uma orientação, pedindo uma ajuda, pedindo uma força para eu superar as minhas dificuldades. E ele conversará comigo também mentalmente, e eu vou receber toda essa inspiração que ele está emanando e vou pensar como se fosse meu pensamento, porque eu ainda não consigo entender que eu estou recebendo essa informação do mundo espiritual. Mas quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a entender essa relação pensamento, nós vamos perceber que a maioria dos nossos pensamentos, às vezes, são sugestões que nós recebemos, sejam elas boas ou não, né? Então, vai depender de nós fazermos um filtro para assimilarmos somente o que é bom, os pensamentos bons. Então, os espíritos conversam através do pensamento e o relacionamento entre eles é a mesma que como nós aqui, entre encarnados, só que eles não usam as cordas vocais, eles usam o pensamento, e o pensamento é levado através do fluido universal, fluido cósmico universal, que é o fluido que envolve tudo que existe no universo. Então, o fluido universal, ele faz a função do ar, faz para a nossa voz. Por exemplo, quando nós falamos, o ar leva a nossa tonalidade, a nossa voz até uma determinada distância. Já o fluido universal, ele leva os nossos pensamentos a milhares e milhares de quilômetros de distância. É incalculável a distância que nós podemos atingir com os nossos pensamentos, né? Assim, quando estamos encarnados, também como estamos desencarnados. Então, os espíritos conversam entre si. Sim, Kardec continha também essa dúvida, perguntou e os espíritos responderam. Eles conversam sempre através do pensamento, não através das cordas vocais. E o diálogo é normal, é como se fosse entre dois encarnados conversando, só que mentalmente. Para nós entendermos, o nosso pensamento, ele é fundamental para o nosso equilíbrio. Porque através do nosso pensamento nós vamos estar bem sintonizados ou vamos estar mal sintonizados. Por isso que é importante, né, a prece, quando os espíritos falam. A prece é fundamental, porque a prece é quando nós estamos conversando realmente com os nossos amigos, com aqueles espíritos que querem o nosso bem, os espíritos superiores. Por isso que na maioria das vezes nós nos acalmamos, nos tranquilizamos e encontramos soluções para problemas que até então achávamos insolúveis. Então, existe? Existe. Eles conversam? Conversam. E não há diferença nenhuma. E quando nós chegarmos lá, nós vamos perceber. É tão natural lá quanto aqui, né? Porque aqui é uma cópia do mundo espiritual. Não é o mundo espiritual que é uma cópia nossa. Nós aqui encarnados que somos uma cópia. O mundo nosso encarnado é uma cópia do mundo espiritual. Tá bom, companheiros? Espero ter podido esclarecer algumas coisas. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau.
Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.